Olá pessoal, sejam bem-vindos, né? Vamos tratar agora sobre leis de Newton, né? Especificamente vamos tratar da primeira e da segunda lei de Newton. Vamos destacar o que é mais importante sobre essas duas leis tão importantes no estudo da dinâmica. Bom, dinâmica, para quem não sabe, né, é a parte da física que estuda as causas do movimento. E acho que é fácil da gente conseguir enxergar que quem causa, né, o movimento de um corpo ou a parada de um corpo que está em movimento seria a ação de uma força, né? Então, na dinâmica nós vamos estudar basicamente, né, forças. Existem várias forças, nós vamos ver cada uma delas no decorrer do curso, né? E a gente tem que saber bem as forças, como elas atuam e aplicar sempre as leis de Newton, que são as leis que fundamentam todas elas, tá bom? A primeira lei de Newton, também conhecido como lei da inércia, né, é a principal para começar o estudo da dinâmica. A gente tem na nossa cabeça, né, que um corpo em repouso ele só vai se movimentar, só vai sair desse estado se tiver, né, sobre ele a aplicação de alguma força. Alguém vai ali dar um cutucão, ou alguém vai ali empurra, enfim, né? Com a ação de uma força, um corpo parado vai sair do lugar. Mas a gente não tem muito bem assim na nossa cabeça, isso é normal, acontece com todo mundo, a ideia de que um corpo em movimento ele também, né, ele vai se manter em movimento a não ser que uma força consiga fazer com que ele pare. Aí é que está, então, a principal contribuição do Newton, né, nessa lei, porque ela já vinha sendo criada antes dele, só que haviam erros, né, haviam alguns problemas que o Newton conseguiu resolver. Então, o que diz especificamente essa lei de Newton? Diz o seguinte: se nenhuma força atuar sobre um corpo, que é muito difícil, né? Ou a resultante das forças que atuam nesse corpo for igual a zero, então eu posso ter forças atuando no corpo, mas elas estão se anulando, elas estão uma cancelando a outra. Então eu digo que a resultante das forças é igual a zero, como está aqui, ó. Esse corpo, então, ele vai estar em uma destas situações. Ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Tá? Tu pode dizer assim, pô, mas se eu chutar uma bola, ela vai parar logo ali adiante. Mas ela para justamente porque houve uma força, né, atuando sobre a bola que fizesse com que a bola parasse, que no caso seria o atrito com o chão, por exemplo, tá? Então, se nenhuma força atua num corpo, ou a resultante das forças que atuam sobre esse corpo é igual a zero, ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, muito cuidado em questões em que fala que ele necessariamente está em repouso. Não, ele pode estar também em movimento retilíneo uniforme. Ou quando ele fala que apenas está em MRU, não, ele pode também estar em repouso. São duas condições de equilíbrio. A gente diz que quando nenhuma força atua num corpo ou a resultante é igual a zero, esse corpo está em equilíbrio. Então as condições de equilíbrio são o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Se não houvesse nenhuma força atuando sobre uma bola chutada, né, por um jogador de futebol, por exemplo, ela andaria eternamente com a mesma velocidade que ela saiu do pé do jogador, na mesma direção em que ocorreu esse chute e com o mesmo sentido, tá? Até que algo faça com que esse corpo saia desse estado de equilíbrio. O repouso nós chamamos o estado de equilíbrio estático, tá? O corpo está parado, está estático, e o nome que a gente dá para o equilíbrio quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme é chamado de equilíbrio dinâmico, tá? Esses nomezinhos aí vocês vão acabar acostumando, né? Se usa bastante. Inclusive tem uma parte que a gente vai estudar que é falando especificamente sobre o equilíbrio estático, que é a estática, tá? Que é importante, por exemplo, na construção de prédios, né? Que a ideia é que eles fiquem estáticos e não saiam do lugar, obviamente. Bom, aplicações então da primeira lei de Newton: quando um ônibus está parado e arranca, tu sente o teu corpo ser jogado para trás. Na verdade, teu corpo não foi jogado para trás. Na verdade, o que aconteceu, teu corpo ficou parado no mesmo lugar onde ele estava. É que o ônibus começou a andar e aí, enquanto esse ônibus aplica sobre o teu corpo uma força para te tirar do estado de repouso, tu tem essa sensação de ser jogado para trás.
o que nada mais é do que uma sensação. Tu estava parado e está sendo puxado pelo ônibus para andar junto com ele, tá? Porque, primeira lei de Newton, se nenhuma força atua sobre o teu corpo, a tendência é que tu fique no mesmo lugar, tu fique em repouso. Ou seja, o ônibus vai e tu fica no mesmo lugar até bater lá no fundo do ônibus, por exemplo. Mas existe o atrito, né, com os pés, a gente se agarra dentro do ônibus, ou está sentado, o banco mesmo nos empurra para frente. Acontece também quando a gente está em movimento, que nem aqui no cavalo, o cavalo para bruscamente e o homem, a gente escuta muito dizer que foi jogado para frente. Na verdade, ele não foi jogado para frente. O que aconteceu é que ele manteve o movimento que ele vinha tendo antes, né? Quando o cavalo parou, ainda nenhuma força foi aplicada sobre ele, então a tendência é que ele mantenha o movimento que ele tinha antes, até que alguma força seja aplicada sobre ele, parando o jockey, vamos dizer assim, tá bom? Então, os corpos, eles tendem a manter o estado ou de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. Uma aplicação da lei da inércia é o cinto de segurança, né? Porque quando o carro arranca, tu é empurrado pelo banco do carro, tu sai do repouso por causa do banco do carro, que empurra o nosso corpo e nos tira do estado de repouso. Mas no momento em que o carro para, né? Às vezes o atrito do banco não é suficiente para fazer o nosso corpo parar, então a gente precisa de uma ajudinha, que seria o cinto de segurança, nos prendendo no carro, fazendo com que a gente pare junto com o carro. Porque se nenhuma força fosse aplicada no nosso corpo, a gente ia manter o movimento que o carro vinha, né? Que a gente estava no mesmo sistema, então a gente vai manter esse mesmo movimento até que o cinto de segurança então nos pare. Se não tivesse cinto de segurança, a gente ia seguir esse movimento, ia parar no para-brisa, ou quem sabe o para-brisa não ia ter força suficiente para nos parar e a gente fosse parar lá do lado de fora do carro, o que não é nada agradável, não é verdade? Tá, então a primeira lei de Newton ela é muito, muito importante, tá? Para tirar essa ideia que apenas o repouso é um estado de equilíbrio. A gente tem que aceitar que um corpo em movimento, tá, também tende a permanecer em movimento até que alguma força faça com que esse corpo pare. E a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ela equaciona isso. Ela é uma, vamos dizer assim, a primeira lei escrita de forma matemática. A segunda lei de Newton diz o seguinte, ó, seria a forma: a força resultante que atua num corpo é igual a massa vezes a aceleração. Tá? A força resultante, então, não estou falando que tem apenas uma força, ou que tem duas, ou que tem três. Eu já estou pegando o somatório de todas as forças que atuam sobre um corpo. Nós já vimos na primeira lei que se a força resultante for igual a zero, é porque o corpo ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele depende da aceleração. Se eu não tenho força resultante, é porque eu não estou acelerando. Os únicos dois casos em que não há aceleração são esses, tá? Quando o corpo está parado ou em movimento retilíneo uniforme. E ele depende também da massa. A massa, para nós, é a medida de inércia, tá? Quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ter que ser a força que eu vou ter que aplicar sobre esse corpo para tirar ele do estado de inércia dele. Então, para tirar ele do estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Parar, vamos dizer assim, uma bicicleta, né, exige uma força menor do que para parar um caminhão, tá? Vindo com a mesma velocidade. Os dois terão, vamos dizer, a mesma aceleração, vão variar a velocidade, vamos supor, de 10 km por hora a zero, tá? Só que a força necessária para fazer isso no caminhão vai ser maior, porque o caminhão tem uma massa maior. Tá? Os dois possuem forças diferentes devido à massa diferente dos dois. Certo? Não esqueça das unidades. Força é medida em Newton. A força resultante, como força é um vetor, a força resultante é sempre calculada pela adição vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, é importante saber fazer a adição de vetores. E todos os casos que a gente já viu na aula sobre isso, né? A massa é medida em quilogramas, então se for dado em grama, que é bastante comum, tu precisa passar para quilograma, né? Fácil, só lembrar que cada 1000 gramas tem 1 quilograma, e a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.